Paz de Cristo, meus irmãos, apóstolo Gustavo Reis da Igreja Luz. Eu venho hoje, dia 20 de dezembro, trazer uma revelação, uma palavra profética diretamente para você, nação brasileira, povo de Deus, eleito e escolhido por Deus, que tem estado nas ruas, clamando ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, orando a Ele por uma intervenção divina, por algo que venha sobre a terra para estar protegendo o seu povo, né, guardando os seus governantes e levando a nação a um tempo de prosperidade, né? Então, mediante a tudo que já está acontecendo na nação brasileira, né, mediante a usurpação do poder do Supremo Tribunal Federal, né, mediante o que está acontecendo aí no Palácio do Alvorada, os manifestantes indo na casa do presidente, né, mediante a tudo que está acontecendo aí do povo nas ruas, nas portas dos quartéis, as prisões que têm sido feitas, né, em relação ao cacique Sererê, em relação ao pastor Fabiano, que foi preso na porta do quartel, né, em relação a tudo que está acontecendo na nação brasileira, a mobilização dos exércitos acampado nas fronteiras entre Venezuela, né, e outros países vizinhos, mediante a tudo que está acontecendo no Brasil em relação ao exército estar acampado em cidades estratégicas espalhadas aí pelo Brasil, né, São Paulo, Rio de Janeiro, capitais e estados, mediante a tudo que está acontecendo em relação ao presidente, aos governadores, aos prefeitos, né, ao parlamento, ao Congresso. Deus manda trazer esta palavra profética para você, nação brasileira. Ou Shekandalemansou, Rekanderemantolo, Kondri Hanteremansou. Deus manda falar aquilo que Deus quer que venha a acontecer sobre a nação, que está para acontecer sobre a nação. Amém? Em Êxodo 24, a palavra do nosso Deus diz assim: E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, o povo já está nas ruas há mais de 40 dias, há mais de 40 noites, lutando por um Brasil melhor, clamando ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré por uma intervenção divina, clamando, né, por justiça, clamando por socorro, clamando por provisão do céu, clamando, né, por livramento, por proteção, né, clamando pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelos seus netos, tá? E Deus manda dizer que Ele já ouviu as orações, que Ele já tem levantado homens e mulheres que estão aí agindo em meio à nação brasileira para que o melhor venha a acontecer com o Brasil. Em Êxodo, capítulo 32, versículo 1, a palavra do nosso Deus diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu até aqui. Muitas pessoas estão ansiosas nas ruas, esperando a mobilização do exército, esperando que o presidente Jair Messias Bolsonaro tome uma atitude, né? Muitos já estão se desanimando, muitos já estão desacreditando de que a provisão, a intervenção divina virá. Muitos já estão ali preocupados com o que vai acontecer no Brasil. Alguns já estão até se rebelando contra, uns falando contra os outros, né? Uns amaldiçoando os outros, guerreando entre si na porta dos quartéis, não é? Vendo pessoas sendo presas, como o pastor Fabiano, né? Vendo ali jornalistas sendo presos, vendo empresários sendo presos, não é? Vendo pessoas ali, a Polícia Federal indo para cima dos manifestantes que estão ali apenas pacificamente clamando ao Senhor Jesus, clamando aos governantes, clamando, né, que algo venha a mudar no Brasil, não é? Sendo injustiçados, perseguidos, aonde já colocaram multas nos caminhões, né? Aonde já até houve acidentes, homens e mulheres foram atropelados na porta de quartéis por carros, né? Praticamente aí assassinados, não é? Sangue sendo derramado, não é? Então coisas horríveis aí têm acontecido, perseguições, tiroteios,
né? Mas Deus está no controle de tudo. Aqui nós temos que nos atentar que o povo, como não via Moisés descer do monte, ou seja, Moisés tinha subido ao monte para buscar a direção de Deus, para buscar o que Deus queria para aquela nação, o que Deus queria para Israel, assim como o presidente está indo buscar em Deus, o que Deus quer para esta nação, né? Quais são as estratégias que Deus quer que venha a ser feito no Brasil, o que deve ser feito, o exército vai para as ruas, não vai para as ruas. Então eu acredito aqui que Deus estava ali falando com o presidente, né? E o presidente ali em silêncio, aguardando e esperando ali a provisão divina, né? O organizar ali dos exércitos, organizar ali das pessoas para que pudesse então ser tomadas atitudes, não é? Mas o povo rebelde, não esperando ali, né, começou a desanimar, começou a querer buscar líderes para eles mesmos, começou a acreditar em outras pessoas que se colocaram no lugar de líderes para estar falando o que deveria fazer, o que não deveria fazer. Isso foi desanimando o povo, foi desencorajando o povo, não é? Porém, Deus estava no controle de tudo. E a palavra de Deus diz: e a Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas em vossas mulheres, dos vossos filhos, e trazei a mim. E a palavra vai dizer ali que eles fizeram ali então um bezerro de ouro. Né, começaram a adorar outros deuses, a buscar outras direções, a desanimar, não é? Mais na frente a palavra de Deus vai dizer aqui que eles começaram então a fazer festa, né? E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Ou seja, ali vendo, acreditando que já estava tudo ganho, que já estava tudo certo, né? Talvez ali que Deus era com eles e que ia dar tudo certo, não precisava mais da ordem, né, de Moisés, não precisava mais Moisés aparecer e dar direção. Eles começaram a querer voltar para suas casas, começaram a querer fazer festa, né, chegando talvez ali a época de Natal, chegando talvez ali a época de Ano Novo, trazendo para os dias atuais, obviamente, né, fazendo ali uma analogia, né, começaram a querer fazer festa. Disse: e Arão, vendo isso, edificou um altar diante deles, e Arão pregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Só que não era isso que Deus estava dizendo a Moisés lá no monte, não era isso que Deus estava dizendo ao povo, que não era um tempo de festa, mas sim um tempo de guerra, sim um tempo onde não haveria paz, sim um tempo onde haveria luta, perseguição. E o povo já achando que estava ali tudo conquistado, que estava tudo certo, não precisava mais ouvir a Moisés, começaram ali a buscar as festas, buscar a fazer o que queriam, né? Talvez ali abandonando e voltando aos seus lares para comemorar talvez o Natal, talvez comemorar o Ano Novo, talvez comemorar as festas que estavam para chegar. Mas não era isso, não era o tempo, não era de festa, mas sim um tempo de guerra, onde Moisés iria voltar, iria trazer as ordens, iria trazer as leis, iria trazer aquilo que deveria ser feito para aquela nação naquele momento. Amém, meus irmãos? Por isso é necessário nós estarmos atentos à palavra de Deus, à direção e àquilo que Deus está falando ao povo, porque o povo estava apressadamente se desviando das orientações de Deus, amém? Não estava mais acreditando ou seguindo ali o líder que Deus tinha constituído para estar à frente da nação. A palavra de Deus ainda diz assim no verso 12: porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los dos montes e para destruí-los da face da terra? Tornar-te a tua ira, o teu furor, e arrependeste do mal contra o teu povo. Ou seja, o povo já estava dizendo assim: pô, Moisés, você nos tirou aqui, fez a gente ficar 40 dias aqui no deserto, aqui, né, aglomerado na porta dos quartéis, e nada vai acontecer. Pô, Moisés, né, o Senhor nos tirou, você falou para a gente sair da terra do Egito, que o Senhor ia levar a gente para uma terra de descanso, que mana leite e mel, e nós vamos morrer aqui nesse deserto, nada vai acontecer. Não é? O povo já estava murmurando contra o líder, contra o presidente, contra ali o profeta, contra, né, as ordenanças e as direções, porque estava impaciente, não entendendo que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu para acontecer, não é? E que Deus estava na frente de tudo. Né? Aí a palavra de Deus diz assim: lembra-te, Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, darei a vossa semente toda a terra, de que tem dito, para que possuam por herança eternamente. Ou seja, Deus está dando ao povo brasileiro, né, a sua herança. Deus vai deixar que o povo habite no Brasil, habite nesta terra em segurança. Deus está dando novamente a nação brasileira nas mãos
de governadores justos, de homens justos, né? De líderes justos, né? E o exército vai para as ruas para colocar ordem a toda esta situação. Mas é necessário que o povo entenda que há um tempo determinado e que eles têm que ter paciência para que os planos de Deus venham a ser instituídos sobre o Brasil. Se você se atentar aqui para o versículo 26, você vai ver que chegou uma hora que o líder, Moisés, ele teve que falar: quem é comigo, vem comigo. Quem não é comigo, então volta para tua casa, vai fazer festa, quer fazer o que é errado, vai. Mas aquele que é pelo Senhor, aquele que é por Jesus, aquele que é pela minha liderança, né? Vai me seguir, vai permanecer no QG, vai permanecer até as ordens acontecerem, vai permanecer até as coisas se tornarem realidade. Né? Então aqui ele diz: pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então está chegando um tempo onde Deus vai fazer a separação do joio e do trigo. Vai chegar um tempo onde agora Deus vai fazer a separação dos 300 de Gideão para aqueles que não são de Gideão, aqueles que não querem lutar, aqueles que não querem continuar perseverando até que Deus tome conta do Brasil. Amém? Então, ou seja, Deus vai separar o povo que está em festa do povo que está pela libertação do Brasil. E que aquele que quer a terra livre de toda ameaça. Amém? Então, deixem ir aqueles que querem festa para suas casas, né? Para o Natal, para o Ano Novo. Mas aquele que entende que Deus está mudando o Brasil vai permanecer na guerra, vai permanecer em oração, vai permanecer em jejum, vai permanecer ali obedecendo às ordens da sua liderança, né? Daqueles que ainda estão levantados no Brasil para governarem o meu povo através da vida do Jair Messias Bolsonaro, que está ali à frente, né? Guardando o povo, guardando a porta que é Jesus, né? Dando direção ao povo do que deve ser feito na nação brasileira. Amém, meus irmãos? Então, chegou um tempo que, infelizmente, né, deveria ser feito esta separação. Se você pegar aqui em Êxodo, capítulo 33, a partir do verso 1, você vai ver aqui que está dizendo Deus o seguinte, ó: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu, teu povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente te darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, ferzeus, os heveus e os jubizeus. Ou seja, Deus vai tirar da nação brasileira, desta terra, todos os inimigos da pátria, todos aqueles que têm se levantado, amém, para dificultar os planos, para perseguir a igreja de Cristo, para trazer a maldade à nação brasileira, leis erradas, coisas que não vêm do coração de Deus. Deus está vindo de encontro e Deus está dizendo que Ele vai dar, amém, ao povo que está clamando a terra por herança, em nome de Cristo Jesus. E fará com que o povo herde esta terra, e fará com que esta terra mane leite e mel. Ou seja, depois de toda essa perseguição, depois de toda essa guerra, haverá um tempo de paz, onde o povo poderá descansar em paz, né, e herdará uma terra que emana leite e mel. Se você se atentar aqui no versículo 19, você vai ver que Deus, ele é um Deus justo. Que um Deus, ele não tem por inocente aquele que é culpado. E é por isso que Deus tem falado para eu gravar estas mensagens, para que você que está no crime, que está no tráfico, que está no erro, né, que está na perdição, que está na luxúria, né, que está na traição, você que está ali na bebida alcoólica, no uso de drogas, né, você que está perdido, que não serve a Jesus, você que tem vivido a sua vida da forma como você quer, sem se atentar para a Bíblia Sagrada, né, que você precisa se arrepender neste momento. Porque um juízo de Deus está vindo sobre o Brasil e sobre outras nações ao redor do Brasil, sobre o planeta Terra. E se você não se arrepender, o mal chegará à tua casa, à tua tenda, e você poderá morrer e ir para o inferno. E não é isso que Deus tem para você e que Deus quer para você. Por isso que Ele continua me usando aqui para gravar esta mensagem. Não é para afrontar você, não é para intimidar você ou para ameaçar você, porque eu nada sou e nada tenho e nada posso fazer. Eu sou apenas um homem que está ouvindo a voz de Deus e falando para você: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado, amém, o reino dos céus.
Ou seja, Deus está trazendo o reino dele sobre a nação brasileira. E aqueles que se levantarem contra, ou se opuserem contra, serão perseguidos pelo próprio Deus. E Deus vai usar quem? Os exércitos. Deus vai usar a polícia. Deus vai usar aqueles que são do exército para ir à guerra, para ir às ruas, para entrar em casas, para poder ir contra as pessoas que estão fazendo coisas ruins e coisas más na nação brasileira. Amém? Então se arrependa enquanto há tempo. Ok, a palavra no verso 19 diz assim: porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, ou seja, por aqueles que servem a Deus. E apregoarei o nome do Senhor diante de ti, ou seja, aqueles que servem a Deus serão chamados pelo nome dele, estarão protegidos por ele. Amém? E terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Ou seja, Deus vai ter misericórdia daquele que ele quer ter misericórdia. E ele vai se compadecer daquele que ele quer se compadecer. E quem ele quer ter misericórdia? Aqueles que aceitaram a Jesus. Amém? E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis que um lugar junto a mim te poreis à fenda desta rocha. Ou seja, Deus vai guardar em segurança aquele que é de Jesus. Mas aquele que não é de Jesus, amém? O mal chegará à tenda dele. Por isso que é o tempo de você se arrepender. Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor, amém? E ele vai ter misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Mas aquele que tiverem a oportunidade de se arrepender no dia de hoje, e não se arrependerem dos seus maus caminhos, amém? Deus trará o juízo até estes. Por isso é necessário você se arrepender hoje, enquanto ainda é tempo. Deus está dando uma janela de oportunidade para que você se arrependa, amém? Em nome de Cristo Jesus. Aqui a palavra de Deus, em Êxodo 34, vai dizer que então Moisés, ele está no monte e ele começa a escrever as tábuas da lei. Ou seja, qual que era a vontade de Deus para o povo, o que o povo tinha que obedecer. E nós sabemos que nós temos que obedecer os 10 mandamentos. E quais são esses mandamentos? Não roubarás, não furtarás, não falará mal do seu próximo, né? Não roubará nada que é do seu próximo, seja emprego, seja casa, não é? Que mais que Deus fala? Não terás outro Deus além dele, que é Jesus. Então você não pode ser de outra religião. Né? Adorar a espíritos, fazer macumbaria, né? Sacrificar animais, né? Acender vela para santos, adorar imagens de escultura, né? Ele diz o quê? Que nós não devemos o quê também? Né? Não devemos matar, né? Não devemos o quê? Trair as nossas esposas, né? Sermos pessoas bêbadas, beberrões, pessoas que vão aí toda hora ficar bebendo, caindo de bêbado pela esquina, usando drogas. Não é? Nós devemos fazer mal para este corpo, porque este corpo não é nosso, ele é de Jesus. Não é? Então tem vários mandamentos que Deus deu na Bíblia. Então aqueles que obedecerem e não fizerem as coisas erradas serão poupados por Deus. Mas aqueles que estão no erro, que continuam nas ruas fazendo coisas erradas, está vindo um juízo divino, onde os exércitos vão tomar as ruas e onde muitas pessoas serão perseguidas, mortas, outras presas. Então é tempo de você voltar a Deus, estar protegido na sua casa, na casa de Jesus, na igreja, em meio à rocha, em meio à fenda, assim como Moisés foi protegido ali em meio à rocha, amém? Em nome de Cristo Jesus. Tá? A coisa é séria, meus irmãos. Aqui tem mais um versículo que eu quero compartilhar com vocês, que é o versículo 7, que diz assim, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, ele é misericordioso, nosso Deus. E aquele que aceita Jesus, se arrepende dos seus maus caminhos, ele perdoa e guarda e protege. Porém, aqui diz claro que ao pecador, aquele que é culpado, ele não tem por inocente. Então não adianta você falar assim, mas pastor, apóstolo, você não está pregando o amor, não. O amor de Deus é esse. É que o pecador se arrependa, deixe o seu pecado, aceite a Jesus e seja protegido por ele. Mas ele também é fogo consumidor, ou seja, aquele que não se arrepende, que está sendo alertado, que já vem há anos Deus falando,
indo nas comunidades pregar, indo nas ruas pregar, falando, ó, Jesus é real, se arrependa, ó, você está roubando, você está matando, você está se prostituindo, você está usando drogas, você está fazendo coisa que é errada, se arrependa porque a ira de Deus está vindo e você vai ser pego de surpresa. Estes que estão ouvindo e não se arrependem, Deus vai julgar, Deus vai tirar, amém? Porque ele é fogo consumidor. Então o amor de Deus, ele é também justiça, né? E chegou um tempo de justiça sobre o Brasil, que aqueles que não se arrependerem serão levados. Então é necessário você se arrepender neste momento, amém? Você já tem visto o exército acampado nas praças, acampado pelas ruas, você já tem visto o que está sendo dito, né? Que vai vir uma guerra sobre o Brasil, rumores de fome, perseguição. Nas outras nações você já tem visto aí, né? Guerra na Ucrânia, né? Entre a Rússia, né? Pessoas ameaçando aí apertar o botão e fazer uma guerra até nuclear, onde bombas atômicas poderão ser disparadas, não é? Então é necessário que você tenha temor de que tudo que está nas Escrituras estão se cumprindo, amém? Em nome de Cristo Jesus. A palavra de Deus ainda no verso 15 diz assim, para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidando eles, coma dos seus sacrifícios. Ou seja, meus irmãos, Deus está fazendo separação do impuro e do puro, né? Daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Deus já tinha falado para o seu povo, ó, se você for habitar numa terra onde aquelas pessoas não servem a Deus, não se casem com eles, não deem seus filhos em casamentos a eles. Não comam dos seus sacrifícios. Por quê? Porque quando chegar o dia do juízo de Deus, Deus vai vir de encontro a esses que fazem coisas erradas. E se seus filhos estiverem casados com essas pessoas, você vai ficar em dúvida. Quem eu devo servir? Né? A Deus ou essas pessoas? De que lado que eu devo ficar? De Deus ou dessas pessoas? Por isso é que Deus deixou claro, não se prostituam com aqueles que fazem maldades, não é? Porque Deus, ele não traz união entre luz e trevas. Ou você é luz ou você é trevas. E esse é o dia que Deus está falando para você, saia das trevas e venha para a luz. Abandone o pecado, abandone estas pessoas que estão nas trevas e passe a servir Jesus, porque o dia do juízo de Deus está a caminho. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Deus não permitiu o seu povo se relacionar com os que praticam coisas más, para que eles não fiquem no meio do embaraço na hora que vem o juízo de Deus sobre a terra. Amém? E para que o inocente não acabe morrendo por causa do pecador. Amém, meus irmãos? Então é necessário que você entenda que este é o tempo de você abandonar, sair da roda dos escarnecedores, daqueles que praticam mal, a iniquidade. Amém? Aqui diz 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. Amém? Ou seja, Deus deu ali os mandamentos, como eu disse. Você precisa obedecer esses mandamentos para que o juízo não chegue até a tua casa, para que não chegue até a tua família. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Aqui a palavra de Deus, em Números 20, vai dizer que o povo começou a murmurar contra Moisés, contra o seu líder, aquele que Deus tinha levantado para tirar o povo da escravidão. Amém? Para ir de encontro aos inimigos. E o povo começou a ficar com sede em meio àquele deserto. Né? Não tinha água para eles poderem se nutrir. Não é? Não vinha a revelação do alto, revelação de Deus ao povo. O povo estava perdido, ali acampado há mais de 40 dias. Não é? Já saindo do exército, indo para uma terra que emana leite e mel. Saíram do Egito, andaram pelo deserto. E eles estavam ali perdidos. Né? E a palavra de Deus diz assim no versículo 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. E Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo, Oxalá tivéssemos expirado quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Ou seja, o povo estava tão descontente porque nada acontecia. Eles já estavam ali clamando, jejuando, orando, esperando a intervenção divina, esperando que Deus viesse a seu favor, que Moisés ali fizesse algo, amém? Que eles começaram a murmurar contra. Né? O povo estava tão cansado de esperar, mas Deus ele veio com a provisão. E no meio daquele deserto ele trouxe água para o povo beber. Ele trouxe um alimento ali espiritual para o povo consumir.
E Deus está me usando agora para que você consuma esse alimento espiritual, para que você se anime e entenda que Deus está no controle de tudo, que Ele vai usar os seus líderes, que Ele vai usar o exército, que Ele vai usar o presidente, que Ele vai usar os governantes, aqueles que são de Deus, aqueles que já foram agora diplomados, amém? Para intervir a favor do Brasil, para que você possa habitar numa nação em paz, numa terra que emana leite e mel, amém? Talvez o povo estava ali vendo, né? Pastores sendo presos, né? Empresários sendo presos, caminhoneiros sendo multados, né? Talvez o povo estava ali vendo, né? Pessoas ali simples que estavam apenas lutando pela liberdade, né? Contra a censura, né? Sendo presas. E não foi diferente enquanto o povo estava ali no deserto, sendo guiado por Moisés à terra prometida. No versículo 1 de Números 21 diz: ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Ou seja, sempre que nós estamos rumo à terra prometida, sempre que nós estamos no caminho da vontade de Deus, vão se levantar inimigos para tentar nos prender, para tentar nos paralisar, para tentar enfraquecer, né, a vontade de Deus, mas Deus é soberano e não vai permitir, amém, que o povo pereça em meio ao deserto, tá? Em nome de Cristo Jesus, Deus vai dar a vitória para o seu povo, amém? Receba isso, creia nisso, tá? E faça um voto com o Senhor neste momento de acreditar em Deus, em Jesus e nos seus governantes que Ele tem levantado para governar a nação, em nome de Cristo Jesus. Em Números 21 ainda vai dizer que o povo precisava passar por um local, amém, para ficar protegido, para chegar à terra prometida. E ali naquele local, naquela fortaleza, tinha um rei. E esse rei era contrário. Esse rei não queria ajudar o povo. Amém? E olha o que aconteceu aqui, ó, no versículo 21. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio a Jaás e pelejou contra Israel. E talvez você viu o que aconteceu, meus irmãos. Talvez você viu ali comandantes do exército não deixando ali o pastor Fabiano entrar dentro do quartel. Talvez você viu ali pessoas que eram para estar defendendo o povo, ajudando o povo, guardando o povo, protegendo o povo, ser aliado do povo, né? Sendo ali condizente com toda a perseguição. Talvez você está vendo isso, amém? Porém, Deus era com o povo, amém? Vão ter reis que não vão abrigar o povo, que estão vendidos ao inimigo. Mas Deus dará outro caminho para a vitória. Amém, meus irmãos? Tenha fé em nome de Cristo Jesus, tá? Se você pegar aqui a tradução em hebraico, de Seom significa falador, conversa, aquele que não tem palavra. Amém? Então vão existir neste reinado, né? Em meio aí, como foi da época de Moisés, que Moisés era o líder, e trazendo para os dias atuais, no meio do reinado do presidente, onde pessoas são de muita conversa, onde pessoas batem nas costas, mas na hora de ter atitude não tem, amém? Não tem palavra. Mas Deus está vendo tudo, e vai julgar tudo, e vai arrancar estas pessoas que não estão servindo a Deus, ou que não estão fazendo a vontade de Deus dos seus lugares. Jaás significa lugar aberto, aquele que ataca o povo em lugar aberto. Então nós temos visto que, infelizmente, o povo está sendo atacado em meio a um lugar aberto, né? Onde está ali clamando a Deus que deveria estar sendo protegido, porque pela Constituição Federal diz que ali é área militar e que o povo não deveria ser perseguido ali. E comandantes não têm ouvido a voz de Deus e nem têm obedecido às ordens do general, do comandante, do capitão, em guardar estas pessoas. Amém? Porém, Deus está vendo tudo. A palavra de Deus diz assim, ó: mas Israel o feriu ao fio da espada, e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. E o que significa? Significa que Deus vai dar a vitória sobre as fortalezas. Amém? Sobre os QGs.
Apenas alguns que não querem servir a Deus serão despejados, serão exonerados, serão tirados dos seus cargos, amém? Retirados do poder. Por quê? Porque Deus vai governar esta nação com cetro de ferro. Deus vai governar esta nação, amém? Em nome de Cristo Jesus. E aqueles que não estão querendo ouvir a Deus, obedecer ao capitão, serão exonerados, serão tirados do seu cargo, serão tirados dos seus lugares de poder, amém? Em nome de Cristo Jesus. Assim Israel tomou todas essas cidades, Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Amém, meus irmãos? E Esbom significa fortaleza, descendente de heróis. Ou seja, Deus dará ao povo a vitória nos QGs. Deus dará ao povo as fortalezas. Deus dará ao povo para que eles habitem em meio aos descendentes de heróis. Por quê, meus irmãos? Porque em muitos desses quartéis, as pessoas que estão ali são honradas. Porque em muitos desses quartéis, as pessoas que estão ali são descendentes de heróis. Pessoas que já lutaram por este Brasil, que já lutaram por esta nação, que acreditam no Brasil, que acreditam no capitão, amém? Que acreditam no Brasil melhor e que não se venderam, não se corromperam a governadores, a prefeitos, à esquerda, ao comunismo, ao vermelho, aquilo que é corrupto. Amém, meus irmãos? Então tenha fé que Deus vai intervir em todas estas situações. Apenas acredite e tenha fé em nome de Cristo Jesus. A palavra vai dizer ainda no versículo 29, ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Camos, entregou seus filhos que iam fugindo, e suas filhas como cativas, a Seom, rei dos amorreus. Ou seja, aquilo que aconteceu com o pastor Fabiano, aquilo que tem acontecido com pessoas em frente aos quartéis que deveriam estar sendo protegidos, amém? Ai de vocês que não têm protegido os fugitivos. Deus manda dizer, ai dos que não abrigaram os filhos de Deus, que estão fugindo em meio à guerra. E ai daqueles que ainda não vierem a abrigar os filhos de Deus, homens e mulheres de bem, pais de família, avós, avós, crianças, que estão fugindo em meio à guerra e não abrigarem estes em meio aos seus quartéis, em meio às suas casas. Ai destes! Amém? A palavra de Deus ainda diz. E nós os derribamos, Esbom perdido até de bom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medebá. E o que Deus está querendo dizer com isso, apóstolo? Deus está querendo dizer, Deus vai devastar estes lugares e estas pessoas. Assolará aqueles que estão em bom lugar, que estão em berço esplêndido e nada estão fazendo para abrigar o fugitivo. Até que se o povo encontre descanso, encontre águas tranquilas e encontre amor. Ou seja, Deus está vindo em meio à sua nação, em meio ao seu povo, para guardá-lo e protegê-lo e a levá-lo a águas tranquilas. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E o amor vai voltar a reinar em meio aos corações, em meio às pessoas. A palavra de Deus ainda vai dizer em número 22, a partir do verso 9, 10, que ali aqueles inimigos tentaram levantar até profetas para ir contra o povo que estava ali lutando pelo que era certo. Contra o povo de Israel que estava ali no deserto lutando, talvez ali na porta dos quartéis, como está acontecendo nos dias de hoje. Por isso, pessoas que muitas vezes até são falsos profetas, e alguns verdadeiros profetas que se corromperam, estão do lado das pessoas erradas, do lado do comunismo, do lado do Lula, né? Do lado de governantes corruptos que roubaram, que foram presos e foram descondenados e agora estão aí tentando tomar o poder, do lado de Alexandre de Moraes e de outros ministros, amém? Mas não vão conseguir amaldiçoar o povo, porque Deus é com este povo, porque Jesus é com este povo. Porque a palavra de Deus diz que quando Balaão foi ali para amaldiçoar o povo, amém? Olha o que aconteceu. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora e amaldiçoa-o. Porventura poderei pelejar contra ele e lançarei fora? Né? Ou seja, o supremo poder, junto aos seus governantes e falsos profetas, até falsos pastores e apóstolos, tem lutado contra o povo que está nas ruas. Muitas vezes com um falso jargão de que Deus é amor, não é? Com um falso jargão de que Deus, ele é paz, ele é. Mas quando é guerra, Deus ele vem com a guerra. Não é? Quando o povo não se arrepende, quando o povo não jejua, quando o povo adora ídolos, quando o povo está no tráfico, no crime, nas drogas, na prostituição, na lascívia, na imoralidade, né? No funk, nas músicas imorais, né? Nas coisas imorais, Deus ele se levanta para julgar esta nação, porque a nação não quer Deus.
porém tem um povo ali remanescente que quer. Então estes falsos profetas não vão conseguir amaldiçoar este povo que está lutando pelo que é correto, tem? Em nome de Cristo Jesus. Esses falsos profetas tentam o quê? Tentam desanimar o povo, tentam vir contra, usando até a Bíblia Sagrada, para tentar desanimar o povo, falar que é isso, Deus não está no meio de vocês, mas não, Deus está no meio. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz assim, então disse a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito é. Ou seja, o próprio Deus disse a Balaão, não amaldiçoa o povo, porque eu sou com eles. Amém? Então Balaão se levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, eu não tenho como amaldiçoar este povo. Amém? Por isso, profetas que estão no erro, profetas que estão no pecado, falsos pastores ou pastores que se corromperam, ainda há tempo de arrependimento. E vocês entenderem que verdadeiros profetas estão se levantando em minha nação para dizer o que está acontecendo, que Deus está trazendo um juízo sobre a nação e que vocês, pastores, apóstolos, profetas, que estão do lado errado, devem se arrepender, porque senão o juízo chegará até mesmo à casa de vocês. Amém? Então, se você olhar aqui em Números 24, você vai ver que Balaão, quando vai profetizar, ele não consegue profetizar o mal, ele só consegue profetizar o bem. E a palavra de Deus diz assim, Deus tirou do Egito, as suas forças são como a do unicórnio, consumirá as gentes, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Ou seja, meus irmãos, aqui Deus estava dizendo que Deus era com aquele povo e que o povo ia vencer os seus inimigos e que aqueles que abençoarem o povo seriam abençoados, mas aqueles que amaldiçoassem o povo que estava nas ruas seriam amaldiçoados. Amém, meus irmãos? Então, não se levante contra o povo de Deus chamado, escolhido, lavado e remido. Amém? Que está lutando por um Brasil melhor, mas pelo contrário, se arrependa, porque ainda é tempo de você se arrepender e passar a estar do lado certo, do lado de Jesus, do lado daqueles que estão lutando por um Brasil melhor. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E aqui a palavra de Deus diz que algum daqueles pastores, apóstolos, falsos profetas que se corromperam, que estavam do lado errado, começaram a se levantar contra Moisés. Amém? Diz assim no verso 9 de Números 26, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Abirã, estes, Datã e Abirã, foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Coré, quando moveram a contenda contra o Senhor. Aqui o Senhor disse que esses que estavam contra, amém, foram considerados idólatras, foram considerados homens prostitutos, foram considerados feiticeiros, amém, e foram amaldiçoados, e Deus mesmo abriu a terra que eles estavam ali, e a terra consumiu eles e eles morreram. Amém? Porque estavam se levantando contra Moisés, contra aqueles que tinham sido ungidos por Deus para levar um povo da escravidão para a terra prometida que mana leite e mel. Amém? E a terra abriu a sua boca e os tragou em Coré, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e ficou por sinal de que Deus era com Moisés. Amém, meus irmãos? Então é necessário que você não se levante contra os homens de Deus que estão aqui para profetizar aquilo que eles escutam de Deus e falam para o povo. Porque o profeta ele escuta de Deus e fala para o povo, para que o povo não pereça, para que o povo seja conduzido ao caminho correto. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Aqui em Números 31, a palavra de Deus vai dizer ainda que Moisés é usado por Deus para convocar o povo à guerra. E aqui, o que tem acontecido no Brasil? Nosso líder, que ainda é o atual governante do Brasil, o presidente Bolsonaro, tem ali convocado os exércitos e até os reservistas, pessoas que estavam na reserva, que tem que se apresentar ao exército para poder fazer parte do exército, para poder guerrear contra os inimigos da nação. Então veja o que está acontecendo. No verso 2 diz assim, vinga os filhos de Israel dos midianitas. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo, armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor aos midianitas. Ou seja, Deus está alistando os reservistas para a guerra, segundo as suas tribos. O Senhor dos exércitos mesmo está na frente do exército, está na frente da guerra. Haverá um tempo de guerra
para haver um tempo de paz no Brasil. Amém, meus irmãos? Como eu expliquei aqui, quando o povo não se arrepende, quando as pessoas erradas não se arrependem dos seus maus caminhos, Deus ele vem com juízo, ele vem com a sua ira. Amém? Por isso é tempo de você se arrepender. É tempo de você voltar aos caminhos de Deus enquanto ainda é tempo. Amém, meu irmão? Em nome de Cristo Jesus. Aqui no verso 10 diz: e queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. Ou seja, meus irmãos, vai chegar esse tempo onde o exército vai adentrar casas, vai perseguir os inimigos dentro das casas. Amém, meus irmãos? Então, vigia, varão, vigia, varoa. Até mesmo você, se é mulher, se você está ali na casa de pessoas que estão praticando coisas erradas, eu te aconselho a sair daí. Eu te aconselho a você aceitar Jesus e largar as pessoas que estão fazendo coisas erradas, porque vai vir um tempo onde o exército vai entrar dentro das casas. Amém, meus irmãos? Em nome de Cristo Jesus. Acorda, tu que dormes. No verso 17 diz: agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Ou seja, Deus vai ir de encontro até aquelas pessoas que dormem com estas pessoas erradas. Ah, mas eu não faço nada de errado. Mas você está andando com estas pessoas. Aqui a palavra de Deus diz que Deus vai vir de encontro até estas pessoas que estão se associando com aqueles que são errados. Que Deus só vai poupar as crianças. Que mulheres serão presas, amém, por estarem andando com pessoas erradas. Então acorda, homem e mulher de Deus, e se arrepende. Amém? Porque ainda é tempo, antes que a desgraça chegue até a tua casa. Amém? E que o exército entre dentro da tua casa. E que pessoas morram, inocentes morram, amém? Por estarem se associando com pessoas erradas. A palavra ainda diz: porém todas as crianças que não conheceram algum homem, deixe-as viver. Ou seja, somente as crianças serão poupadas neste tempo, meus irmãos, de juízo de Deus. Se você estiver errado, no erro, se arrependa. Deixe as práticas erradas, deixe o crime, deixe aquilo que é errado e vai para Jesus. Procura uma igreja mais próxima da tua casa, enquanto ainda é tempo. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Em Deuteronômio 34, vai nos mostrar que já estava chegando o tempo de Moisés. Amém? E que então o povo ia adentrar a terra prometida sem Moisés e que ali um novo sucessor iria governar o povo e iria trazer o povo para habitar numa terra que mana leite e mel. Tá, meus irmãos? A palavra de Deus diz: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. E o que isso significa, meus irmãos? Significa o seguinte: Moisés, ele estava ali em Nebo, que significa elevação. Ele estava buscando a direção de Deus, sendo elevado espiritualmente para saber o que ia acontecer no futuro, para poder governar o povo, para que o povo entrasse na terra prometida. E o que Deus mostrou ali para ele? Mostrou Pisga, que significa divisão, fenda da rocha. Amém? Ou seja, nós estamos em meio a uma divisão do Congresso, uma divisão no Supremo Poder, uma divisão nos poderes. Amém? Porém, nós estamos guardados em Jesus. Nós estamos na fenda da rocha. Amém? E Deus mostrou ali para Moisés Jericó. Significa que ele estava levando o povo a um lugar de perfume, a um lugar agradável. Amém? Mostrou também para Moisés, antes de Moisés morrer, Gileade, que ele estava tirando o povo de Gileade até Dan. E Gileade significa lugar escabroso e áspero. E levando até Dan, que é um lugar de juízo e julgamento, que é o que nós estamos passando hoje no Brasil. Amém? Inclusive outras nações também ao redor do Brasil. Tá? Por isso, não tenha medo. Acredite no Senhor. Tá bem?
que Deus é o justo juiz, é Ele quem julga a nação brasileira, Ele que está conduzindo o povo a uma terra que mana leite e mel. A palavra ainda vai dizer no verso 2, e todo Naphtali, a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último. Ou seja, Deus mostrou para Moisés também esses outros lugares, essas outras pessoas, essas outras tribos. E o que significa? Naphtali significa vitória na luta. Ou seja, Deus vai dar vitória à nação brasileira em meio a toda essa luta. Mostrou também Efraim, que significa serão frutíferos. Ou seja, o povo brasileiro será frutífero. Mostrou também Manassés, que significa eles esquecerão o tempo de dores. Ou seja, depois que tudo isso passar, todos aqueles que lutaram por Deus, lutaram por Jesus, lutaram pela terra, lutaram pelo tempo novo, vão esquecer este tempo de dores que estão passando. E mostrou também Judá a Moisés, que significa o quê? Louvor. Ou seja, todos irão louvar juntos a Deus, amém? E se alegrar em nome de Cristo Jesus. No verso 3 ainda diz assim, e o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. Ou seja, Deus mostrou para Moisés também a Jericó, que significa em hebraico que eles vão habitar em um lugar agradável e de perfume. E mostrou também a Zoar, que significa brilharão e serão limpos. Ou seja, Deus está limpando a nação brasileira para que ela possa brilhar novamente em Cristo Jesus. Amém? No verso 4 ele diz assim, e disse-lhe o Senhor, esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Te mostro ela para veres com os teus próprios olhos. Ou seja, meus irmãos, Abraão em hebraico significa serão uma multidão. Amém? A nossa nação brasileira, será uma multidão de adoradores de Jesus. Isaac significa riso, rir. Deus fez rir, ou seja, nós iremos nos alegrar e rir com toda esta vitória que o Senhor Jesus está trazendo para a nação brasileira. E nós brasileiros seremos felizes, amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, meu irmão, se você tem alguém que ainda não serve a Jesus na tua casa, na tua família, no teu bairro, na tua escola, na tua vizinhança, amém? Manda esse vídeo para ele, para que ele se arrependa. Se ele não serve a Jesus ainda, se ele está no tráfico, no crime, na prostituição, nas drogas, na bebida, que se ele não obedece à Bíblia, para que ele possa se arrepender, saber o que está acontecendo na nação brasileira, no mundo espiritual e no mundo físico, e dê tempo dele se arrepender para que o mal não chegue até a casa dele, amém? Em nome de Cristo Jesus. Compartilhe este vídeo, segue as nossas redes sociais, @igrejaluz com 2 Es, amém? Nos ajuda aí, se você puder, com oferta, porque nós vivemos da fé, amém? Para que a gente possa estar fortalecido e continuar aqui pregando a palavra de Deus, para que o maior número de pessoas venham se arrepender e aceitem a Jesus em meio a tudo que está acontecendo na nação brasileira. Amém? Em nome de Cristo Jesus.